E o ETF de Bitcoin da BlackRock ultrapassou o ETF de ouro. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que bateu mais uma máxima histórica hoje, alcançando 77.300 dólares. Também vou atualizar a análise dos eventos que impactaram o mercado hoje. Vou falar de algumas criptomoedas que estão se destacando. Vou analisar as principais criptomoedas. É lógico falar da análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixa seus comentários aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Alguma moeda que vocês queiram que analise, alguma coisa, deixa embaixo nos comentários. Também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as notícias importantes chegam em primeira mão. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. O Bitcoin bateu mais uma máxima histórica hoje, né? E, meus queridos, sinceramente, tá? Para mim, ele rompeu nos últimos dias aqui um pivô de alta. É certo que não tá muito bonito esse pivô, tá? Não tá aquela análise gráfica de livro, mas eu consigo ver aqui o Bitcoin tendo rompido para cima um pivô de alta com alvo na região dos 78.300 dólares aproximadamente. Isso quer dizer que a probabilidade dele ir na região dos 78.300 dólares é muito alta nas próximas horas ou talvez dias, tá? Não dá para saber exatamente quando ele vai, né? A gente sabe que a análise gráfica ela não nos dá aí uma visão de tempo, né? A gente não consegue saber exatamente quando uma coisa vai acontecer, mas a gente consegue ver que algo aí é bem provável que aconteça, tá? Em termos de probabilidade, as chances do Bitcoin ir buscar a região dos 78 mil dólares nos próximos dias ou horas é alta, tá? Em termos de eventos, pessoal, hoje não tivemos nenhum evento que pudesse, por exemplo, ser o gatilho para mais uma alta, né? Essa semana, em termos de eventos, pelo menos macroeconômicos e políticos, ela já terminou, tá? A gente teve a eleição nos Estados Unidos, o Trump ganhou, isso empurrou o Bitcoin para cima, fez ele romper a região de resistência dos 73.600 dólares, tá? E agora cá estamos acima da região de resistência, com um espaço enorme para o Bitcoin subir, com a bandeira de alta aí tendo definitivamente sido rompida, né? Porque enquanto não rompesse o topo histórico, seria complicado trabalhar ali com a bandeira de alta, mas agora a gente tem esse cenário aí bem claro, o Bitcoin pode continuar subindo nas próximas semanas e meses, tudo indica isso, tá? Em termos de eventos no mercado americano, hoje foi um dia relativamente parado. Se a gente for aqui para as bolsas americanas para ver o que andou acontecendo por lá, né? Se a gente for aqui para o índice SP500, a gente vê que ele bateu 6 mil pontos, pessoal. 6 mil, esse é o maior valor do SP500 desde que esse índice é medido, tá? Então, o SP500 bateu mais uma máxima histórica, mercado americano subindo, o que acaba ajudando o Bitcoin e as criptomoedas, tá? Geralmente, quando o mercado americano sobe, isso tende a ser favorável, uma vez que o Bitcoin e as criptomoedas recebem um grande fluxo de dinheiro dos ETFs, que tem muito a ver com o humor dos investidores americanos, tá? Isso aqui é bom, tá? A única coisa que não acho que é muito boa para cripto é o DXY, que hoje subiu mais de 0,5%. DXY chegou a bater 105 pontos hoje, o que não é muito bom para as criptomoedas, tá? Mas nos últimos tempos a gente vê que as criptomoedas estão conseguindo conviver até bem com o DXY alto, né? Só o nosso real brasileiro que não está conseguindo conviver muito, tá? O real está desvalorizado aí por causa do dólar forte nos últimos tempos, tá? Uma coisa que, embora não tenha sido aí um gatilho, né, de alta para o mercado hoje, aconteceu algo relevante, pessoal. O ETF de Bitcoin da BlackRock agora já é maior do que o ETF de ouro da BlackRock, meus amigos. Pois é, o ETF de Bitcoin agora tem sob gestão 33,1 bilhões de dólares em Bitcoin, enquanto o ETF de ouro ele tem aproximadamente 32,9 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, meus amigos, em pouco tempo, o ETF de Bitcoin, em menos de um ano do lançamento, ele possui mais dinheiro, mais valor de mercado do que o ETF de ouro, que já foi lançado há quase 20 anos. Ele foi lançado em 2005, tá? Isso mostra como que o Bitcoin está ficando relevante, isso mostra como os institucionais podem estar entrando no mercado de criptomoedas, o que tende a provocar uma valorização do Bitcoin das criptomoedas, tá? Se você tem mais dinheiro entrando via ETF, embora a BlackRock ela não esteja disponibilizando os bitcoins para serem comprados, ela precisa comprar bitcoins por meio do mercado OTC para
suprir aí para ter o colateral desses ETFs. As garantias para cada ETF de Bitcoin que a BlackRock vende no mercado spot americano, ela precisa ter um ETF sob custódia lá na Coinbase, tá? Então, ela acaba indiretamente impactando sim o mercado, e isso é muito bom para o Bitcoin, para as criptomoedas. Em termos de análise de sentimento, a gente continua com aquela mesma situação, pessoal. Temos mais pessoas apostando na queda do Bitcoin do que na alta. Inclusive, hoje ele bateu uma nova máxima histórica, porque ali por volta das 2 horas da tarde o pessoal começou a abrir novas posições apostando na queda, posições shorts. Ou seja, as baleias aproveitaram para tomar o dinheiro desse pessoal que começou a apostar na queda e fizeram uma nova máxima histórica no Bitcoin. Jogaram eles para cima para liquidar esses alavancados que estavam apostando que ele iria cair. Como de costume, ele subiu fazendo o contrário do que a maioria esperava, tá? E a gente já tinha mostrado aqui na High Block que existia uma grande probabilidade de o Bitcoin bater aqui na região dos 77 mil dólares. A gente tinha bastante liquidez aqui na região dos 77. O Bitcoin foi lá e buscou toda a liquidez que a gente tinha acima nos últimos dias, tá? Agora, pessoal, não há um ponto aqui no mapa de calor em que tenha muita liquidez concentrada, seja acima ou abaixo, tá? Mas está começando a aparecer liquidez aqui acima, por exemplo, na região dos 77.500 e até mesmo mais acima, tá? Se você olhar, tá começando a surgir pontos de liquidez na região dos 83 mil dólares, o que significa que o Bitcoin pode ir lá nos próximos dias, mas é lógico, pessoal, isso vai depender muito de como os investidores vão se comportar. Se o pessoal começar a abrir mais posições apostando na alta nos próximos dias, talvez ele não vá. No entanto, se o pessoal começar a abrir posições apostando na queda, como fizeram hoje, como fizeram nos últimos dias, é provável que as baleias tentem jogar o mercado para cima para pegar a liquidação desse pessoal que está apostando na queda, tá? Mas, como eu disse, agora a gente não tem pontos aí com muita liquidez. Abaixo, o ponto que a gente teria mais seria ali na região dos 66 mil dólares. Isso não garante que o Bitcoin vai lá, tá? Agora o mapa de calor ele tá meio que neutro. A gente pegou o principal ponto de liquidez que a gente tinha acima e a gente não tem nenhum ponto de liquidez se destacando aqui por enquanto, tá? Então, assim que tiver, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês esse mapa de calor aí, atualizar essa situação da liquidez. Ainda em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente tem o Fear and Greed Index mostrando aqui 75, o que não agrada muito os investidores, né? Fear and Greed Index em 75 é um pouco preocupante, tá? Porque muitas pessoas olham e falam, nossa, estamos em ganância, né? Mas ontem a gente estava em ganância extrema, tá? Que era mais. E pessoal, sinceramente, uma coisa que é muito comum quando o Bitcoin rompe topo histórico e quando ele inicia um ciclo de alta é a gente fazer novas máximas também no Fear and Greed Index, tá? É muito comum ele estar em níveis maiores do que esse que ele está hoje, é comum ele estar em ganância extrema, mostrando ali 90, né, que é extremamente alta, é ganância muito extrema, e o mercado continuar subindo, isso no bull market, tá? Então, se você ficar se baseando somente nesses indicadores de sentimento como o Fear and Greed Index para estar comprado no mercado, você pode acabar perdendo alta, porque quando o mercado está subindo numa bull run, quando a coisa está descontrolada a subida, quando está subindo com toda a força, é extremamente normal a gente ter esse indicador mostrando ganância extrema, tá? A gente não pode deixar de comentar a análise também das principais criptomoedas do mercado, pessoal, e destacando o que eu tô vendo aqui para as altcoins, tá? Ontem eu comentei no vídeo que eu estou vendo aqui que as altcoins, no caso a dominância do Bitcoin, ela chegou aqui no topo de um canal de alta, tá? Isso significa o seguinte, chegou numa região de resistência, quer dizer que talvez a dominância do Bitcoin ela pode cair a partir de agora, porque as últimas vezes em que ela bateu no topo desse canal de alta, observe o que aconteceu, a dominância do Bitcoin caiu, e quando a dominância do Bitcoin cai, geralmente as altcoins elas tendem a se valorizar frente ao Bitcoin, tá? Então, isso seria um sinal aí de que agora a gente poderia ter aí um movimento interessante nas altcoins nos próximos dias, talvez semanas, talvez até meses, tá? A gente também não pode deixar de falar da situação da Ethereum, as principais altcoins. A Ethereum, para mim, rompeu um ombro, cabeça-ombro invertido, ou alguns podem considerar um fundo duplo, um fundo triplo. Tá, para mim, isso aqui tá parecendo um ombro, cabeça-ombro invertido, com alvo na região dos 3.500 dólares. Para mim, a Ethereum, que tá subindo hoje mais de 2%, pode continuar subindo nos próximos dias. Só tomem cuidado, porque pode ocorrer o famoso movimento de pullback quando ocorre um rompimento, que é o mercado retestar a região rompida, que no caso seria a região dos 2.800, talvez até 2.700 dólares, para depois continuar subindo, tá? Então,
Isso aí pode acontecer, mas o alvo para Ethereum nos próximos dias aí é para buscar a região dos $3.500, o que seria bom, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de falar, que tem se destacado nos últimos dias, é a Solana, que está subindo hoje. Quando a gente vai para o gráfico dela aqui, numa projeção aí bastante otimista, ela tem alvo lá na região dos 1.700. Agora, se eu fizer uma projeção aqui mais conservadora, né, sem exagerar muito aqui nesses alvos, a gente teria alvo aí para Solana na região de aproximadamente 433, tá? Que seria mais do que dobrar de valor em relação ao preço que ela já está hoje. Então a Solana está em uma situação bastante interessante, só que ela precisa de romper o topo histórico, tá? Lembre-se que o Bitcoin, por exemplo, levou de março até agora para romper o topo histórico. É uma região de resistência muito difícil de passar e que a gente vai precisar de força. Aí eu acredito que com a dominância do Bitcoin caindo nos próximos dias, com o mercado otimista, a gente pode sim ver a Solana romper, tá? Mas é só avisando que ela tem uma região de resistência aí para quebrar, para conseguir buscar esses alvos maravilhosos que a gente vê por meio da análise gráfica, tá? Outra moeda aí extremamente importante que a gente não pode deixar de falar é a BNB, pessoal. BNB, como eu havia dito ontem, ela chegou numa região de resistência, a região dos $600 é uma região que ela tem que quebrar e por enquanto ela não deu sinais de que vai quebrar. Pelo contrário, hoje ela está caindo com uma boa parte das criptomoedas subindo, com a dominância do Bitcoin caindo, né? Que era para ela tá performando bem. Isso mostra que essa resistência dos $600 é muito forte e que não é fácil a BNB passar. Então ela tem que quebrar isso daqui para continuar subindo, tá? Se o mercado resolver corrigir, esse ponto aqui pode ser um ponto aí que ela usa como resistência para voltar a corrigir. Então a BNB ela tá meio fraca aí em comparação com as outras criptomoedas, tá? XRP ontem ela alcançou o alvo daquele fundo duplo que ela tinha feito e agora não tem nada de novo por enquanto em termos de padrões gráficos na XRP, tá? Dogecoin, pessoal, galera, me desculpem, no vídeo de análise de ontem eu havia confundido a Dogecoin com a Dog, né? Ou seja, duas meme coins e eu acabei me embolando, tá? Um inscrito me chamou a atenção ontem, me mostrou que eu tinha cometido esse erro, tá? Dogecoin, pessoal, a situação dela nos últimos dias, tá? Ela parece, na minha visão, ter aí rompido nos últimos dias uma bandeira de alta, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção gráfica para saber até onde a Dogecoin pode subir após essa alta, a gente vê que ela bateu o alvo ali na região dos 21 centavos, que era onde o gráfico indicava que ela poderia. Então, o Dogecoin agora está numa região de resistência, né? E ela precisa quebrar essa resistência aqui para continuar subindo, tá? Senão, comprar aqui acaba virando uma coisa arriscada, porque você vai estar comprando num ponto em que foi suporte em vários momentos importantes e que também foi resistência, que não deixou ela subir, né? Então, tome cuidado, porque a Dogecoin ela tá aí em uma região um pouco perigosa, tá? Se o Bitcoin não continuar subindo nos próximos dias, as altcoins não continuarem com força, a Dogecoin pode sim corrigir nesse ponto, tá? A ADA Cardano, meus amigos, subindo aí aproximadamente 10% hoje, nessa sexta-feira. E a Cardano, como eu falei ontem, ela estava ali formando um possível ombro, cabeça, ombro invertido ou fundo triplo, tá? Fato é que a Cardano, ela tem alvo aí bem acima, viu, pessoal? Se a gente olhar o gráfico da Cardano, ela está com alvo ali na região de aproximadamente 52 centavos, tá? A Cardano, para mim, ela tem espaço aí para subir bastante nos próximos dias, horas, talvez semanas, tá? A Tron, pessoal, Tron sem nenhum padrão gráfico novo por enquanto, tá? Ela tá lutando ali com as resistências dos 17 centavos de dólares que ela ainda não conseguiu romper, tá? A Tom, pessoal, parece que finalmente ela tá saindo daquela formação de triângulo descendente que ela vinha fazendo nos últimos dias. A gente não tem um padrão gráfico novo aqui, tá? Aliás, dá para ver um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Parece que ela tá conseguindo sair dessa perspectiva baixista aí dos últimos dias, tá? O volume de negociação tá reforçando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui, vocês conseguem ver aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Um padrão indicando alta, tá? Só que a impressão que eu tenho é que ela já bateu uma boa parte do alvo dessa alta aí nas últimas horas. Tá? A gente vê aqui que ela bateu ali na região dos 5,20, que era o alvo daquele possível ombro, cabeça, ombro invertido. Então, muito rápido ela já bateu. Então, não sei se dá para aproveitar esse movimento, tá? A AVAX, pessoal, finalmente está conseguindo fazer um topo mais alto do que o anterior. E isso aqui, na minha visão, descaracteriza aquela cunha ascendente que ela tinha rompido para baixo, tá? Isso aí tira a pressão de venda que a AVAX vinha sofrendo nos últimos dias. E na minha visão, isso pode levar a AVAX
a subir aí nas próximas semanas, talvez dias, talvez meses, mas a gente não tem um padrão muito claro aqui indicando até onde, tá? AVE, pessoal, tá corrigindo um pouco hoje, ela parece estar fazendo pullback, tá? A AVE, pessoal, ela tá rompendo para cima um gigantesco fundo duplo com alvo lá na região de aproximadamente $540 e ela tá fazendo um movimento comum nas criptomoedas depois que sobem muito, como ela subiu muito nos últimos dias, que é retestar a região de suporte, tá? De resistência, para depois continuar o movimento. Para ela continuar, é óbvio, vai depender das criptomoedas continuarem fortes aí nos próximos dias, talvez horas, tá? A gente precisa aí que as criptomoedas estejam fortes, mas a AVE, no geral, aqui tá dando sinais aí muito positivos de que ela pode se valorizar bastante, tá? Monero, pessoal, uma moeda aqui que tem um inscrito do canal que gosta muito, eu sempre tenho que falar dela aqui, tá? O gráfico da Monero, ela parece ali, tá tentando romper uma região de resistência, que é essa região dos $165, tá? Mas ela ainda tá um pouco fraca, tá? Precisa entrar volume de negociação aqui, se ela conseguir o alvo, vai ser ali na região dos 181, mas ainda ela tá lutando, tá? Pessoal, tem uma moeda aí que ela está sendo muito falada nos últimos dias, que é a S-Trump, né? Uma moeda aí que, uma meme coin, se eu não me engano, que estava aí ligada ao Donald Trump e ela vinha subindo ali na expectativa da vitória do Donald Trump, né? Ela tinha subido muito, tá? Só que nos últimos dias ela tem caído. Ontem ela caiu quase 20%, anteontem ela caiu 41% no dia da vitória, no dia depois da vitória do Trump, né? Infelizmente, pessoal, essas meme coins, tá? Elas costumam fazer o famoso sobe no boato e cai no fato, né? A moeda se valorizou ali na expectativa do Donald Trump ganhar e se desvalorizou ali quando ele ganhou, tá? Isso aí aconteceu na eleição de 2016 também. Tinha uma Trump Coin, um colega meu, inclusive o Nicolas, ele ganhou bastante dinheiro na Trump Coin na época da eleição lá nos Estados Unidos, tá? Que a moeda fez 4x assim em poucos dias. Aí quando o Trump ganhou, ele vendeu e a moeda também caiu, ele deu muita sorte, né? É o famoso compra no boato, venda no fato, tá? É uma moeda aí que eu não vejo muito futuro para ela agora que a eleição passou, tá? É o tipo de moeda que costuma valorizar ali só durante o processo de eleição mesmo. E pessoal, tem uma criptomoeda que está subindo bastante nos últimos dias, né? Se a gente pegar aqui, ela já subiu aí aproximadamente quase 250%, mais de 250% na verdade aí, desde o dia da eleição lá nos Estados Unidos, tá? Essa moeda, pessoal, é a X Empire ou X Empire, né? Essa moeda, ela tem subido bastante, tá? E tem várias coisas, né? Uma das coisas que ela o que pode estar fazendo essa moeda subir é uma moeda de market cap pequeno, tá? O fato dela ter um personagem virtual inspirado no Elon Musk, tá? Que é uma das pessoas aí que tá ligada ao Trump, tá ligada à vitória do Trump, e ele ganhou até um cargo lá, vai ganhar um cargo no governo Trump, se eu não me engano, né? O empresário Elon Musk, que tá por trás aí do personagem dessa moeda, aparentemente não há uma ligação direta dele com essa criptomoeda, ele não endossou essa criptomoeda até onde eu saiba, tá? Mas o fato de ele ter ganhado a eleição pode estar fazendo essa criptomoeda subir, e também há alguns airdrops, né? Essa moeda, ela tá ligada ali ao jogo X Empire, né? Que era conhecido antigamente como Musk Empire. Ele é um jogo que está disponível no Telegram, ele combina alguns elementos de mineração de criptomoedas com jogabilidade, né, e permite que os jogadores aprimorem o personagem virtual, um personagem inspirado no Elon Musk, tá? Então, isso acaba aí provocando uma demanda pelo token, né? Esse token, pessoal, da X Empire, ele foi lançado na rede Ton, tá? Que é a rede do Telegram. Inicialmente foram 690 bilhões de token, tá? O total deles são 690 bilhões de token. A equipe que está por trás desse projeto promete distribuir os tokens para a comunidade por meio de airdrops, para incentivar a participação dos jogadores, tá? Da comunidade no geral. A capitalização dele de mercado é de aproximadamente 142 milhões de reais, tá? É um token com uma capitalização de mercado muito pequena ainda, tá? E por isso talvez ele esteja subindo tanto aí nesse momento aí em que o Elon Musk ganhou. O jogo leva o nome aí, leva o personagem do Elon Musk, né? E isso tá fazendo ele subir, tá? Em termos de análise gráfica, pessoal, eu não consigo aqui ver um padrão novo agora. O que eu vejo é que alguns dias atrás, ali por volta do dia da eleição, ele formou, depois de já ter subido bastante ali após a vitória do Trump, ele formou um padrão gráfico que parece uma flâmula, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui dessa flâmula para cima, para ver até onde esse token ainda pode subir,
a gente vê alvo para ele lá na região de aproximadamente 0,00024, tá? Ou seja, em relação ao preço em que ele está agora, ele teria espaço para subir aí aproximadamente mais 90%, tá? Então, a moeda aí de baixo market cap, altíssimo risco, né? Quando uma moeda tem um baixo market cap e um baixo volume de negociação, qualquer compra ou venda grande pode fazer ela subir ou cair aí muito rápido, tá? Mas o que a gente está vendo aí é que ela ainda tem espaço para subir mais um pouco, para aqueles que gostam de uma aventura muito louca, e pode ser uma moeda que pode aí dar retornos interessantes nos próximos dias aí, se o mercado continuar nessa euforia aí com o Elon Musk, com o Donald Trump. E por esse vídeo é isso, pessoal. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau!